Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá, olá. No nosso programa pegamos num conceito desta maravilhosa sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo de uma forma emocional e próxima do coração para quem começou recentemente a estudar. E o conceito para hoje é a luz refletida. Antes de começarmos, gostaria de dizer algo. Quando ouço estas palavras, luz refletida, parece-me uma coisa muito mecânica, lembra-me a física do liceu com espelhos e óticas e coisas do género. Para mim era realmente aborrecido. O que é que quer dizer a sabedoria da Kabbalah quando fala de luz refletida? É algo técnico ou emocional? Dr. Lightman, vamos dizer que alguém o trata com um imenso carinho e doçura e emoção e tudo o resto. E pensa e tentou e foi capaz de devolver esses sentimentos a essa pessoa. Verdadeiramente, da forma como se sente que o foi tratado, tenta relacionar-se com essa pessoa. Eh, Normalmente não conseguimos fazê-lo. O que é que podemos fazer é vida, mas suponhamos que éramos bem-sucedidos. Então isso significa que estávamos a voltar a essa fonte de prazer e amor, luz refletida. Ora, disse amor, disse calor. Estas são as características da luz refletida? Dr. Lightman, amor, doçura, a beleza das relações, uma sensação de confiança, tudo o que vem de um coração aberto. Oh, nisso parece lindo. Dr. Lightman, e é? Oh, daquilo que eu ouvi, a sabedoria da Kabbalah fala muito acerca de luz em relação ao relacionamento que existe na raiz da criação, que o Criador é a força geral da natureza, tem o desejo de dar e quer deleitar os seus seres criados e, portanto, criou os seres criados para ter alguém a quem dar, que é chamado luz. O que é luz? Dr. Lightman, bem? Oran, bem? Dr. Lightman, sim. O bem? Oran, é o bem que o Criador quer dar aos seus criados? Dr. Lightman, certo. Oran, então o que é a luz refletida? Dr. Lightman, que o ser criado quer devolver ao Criador. Oran, devolver o quê? Dr. Lightman, a mesma relação boa que recebe do Criador. Oran, como é que recebemos esta boa relação? Dr. Lightman, podemos receber esta boa relação do Criador e podemos devolver isto mesmo ao Criador. Olha, quando éramos miúdos e andávamos de bicicletas, tínhamos um refletor que refletia a luz e podiam ver a minha bicicleta à noite, e isso era muito importante para sermos vistos. Este refletor que temos nas nossas bicicletas tem de alguma forma alguma ligação com este conceito de luz refletida, Dr. Leitman? Não, 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 não. Na pessoa que quer devolver a mesma relação à origem da luz, devolver o mesmo tipo de atitude, a pessoa organiza-se de tal forma que pode dar essa mesma atitude à fonte. Ora, refletir, devolver, o que é que isso significa? Dr. Lightman, que nos sentimos bem e que, portanto, na relação para comigo, sentimos o quanto nos amam, o quanto nos querem, o quanto se aproximam de nós, o quanto me querem dar abundância. E então, nós também queremos estabelecer-nos dessa forma para com essa fonte de amor e de luz ajudar no que for preciso.
etc. Ora, não seria verdade dizer que antes do ser criado, refletir ou devolver a luz ao Criador é como se fosse uma cor preta que absorvesse tudo dentro dele? Dr. Lightman, não acho que engula. Acho que simplesmente não sente a luz. Na medida em que os seres criados querem devolver a luz ao Criador, esta mesma relação, nesta medida, entram numa conexão com o Criador. E então aí podemos dizer que existe algum tipo de relação entre eles. Owen disse-me que existe uma condição prévia para o ser criado sentir essa luz. Dr. Lightman, certo. Ora, e qual é? Dr. Lightman, que o ser criado quer conectar-se ao Criador na mesma atitude em que o Criador se conecta com ele. Ora, então quer dar de volta o calor e essa doçura e só então sente a luz que vem do Criador? Dr. Lightman, certo. Ora, há outro exemplo que vemos na natureza. A Lua não tem luz, reflete o Sol. Está de alguma forma relacionado com este mecanismo? Dr. Lightman. Bem, não sei como dizer isso agora, mas há muitas coisas que refletem a luz e através disso identificamos, vemos por cor, por tamanho, por diferentes discernimentos. Ora, suponhamos em relação à Lua parece algo passivo. Dr. Lightman, certo, certo. Para além do Sol, no nosso sistema solar não há mais nenhuma estrela próxima. Quando o ser criado reflete a luz, está a fazer de forma ativa ou passiva? Ou seja, na raiz da criação. É ativa ou passiva? De outra Leitman, é ativa. Ora, e o que é que isso tem de ativo? Dr. Leitman, porque o ser criado precisa de querer refletir a luz e realizar ações especiais em refletir a luz. Ou seja, que quer impedir-se de receber a luz e quer refletir a luz. Ora, porquê? Dr. Leitman, porque quer ser como o Criador. Ora, e o que é que isso significa? Dr. Lightman, que faz este ato de refletir a luz de forma consciente, deste entendimento, e quer fazê-lo. Ora, então o Criador é a origem da luz, e o ser criado, Dr. Lightman, transforma-se na fonte da luz. Ora, isto é o que o motiva a refletir a luz, Dr. Lightman, certo, quer ser como o Criador. Ora, olhando para isto do ponto de vista do Criador, o que é que ele quer? Porque é que ele quer dar luz, nós darmos luz de volta? Qual é a ideia por trás disto? Dr. Lightman, o Criador quer que o ser criado o entenda. Que o ser criado se torne como ele. Está a sorrir, como se fosse assim agradável. Ora, esta luz refletida permite ao ser criado entender o Criador. Dr. Lightman, compreendê-lo, ser como ele, alcançar o nível do Criador, realmente conectar, abraçar o Criador. Oren, porquê? Como é que isso funciona? Dr. Lightman, porque o ser criado torna-se igual ao Criador. Das tuas ações vou conhecer-te. Oren, o que é que isso significa? Dr. Lightman, quanto mais realizamos ações de doação, amor, conexão, proximidade como o Criador, começamos a entendê-lo e a senti-lo. Ora, quando o ser criado reflete luz ao Criador, o Criador tem prazer com isso? Dr. Lightman, certo. Ora, qual é o deleite dele? Dr. Lightman, a atitude do ser criado para com ele. Ora, isso é algo que lhe falta? Dr. Lightman, claro que sim. Até podemos dizer que ele criou toda a criação, todos os mundos, as galáxias, as estrelas, tudo o que existe. E coisas até que não conhecemos, nem que seja 1% de todas estas coisas que ele criou, mas tudo o que ele criou foi tudo para que pudéssemos sentir a sua atitude para connosco, que é
amor incondicional, ilimitado. A luz refletida permite-nos sentir este amor do Criador para connosco, Dr. Lightman? Sim. Então é como se o Criador estivesse a jogar ping-pong com ele mesmo. Dr. Lightman, não posso dizer que as coisas sejam assim, que o Criador está a brincar com ele mesmo, apesar de dizer que ele joga, brinca com a baleia. Há algo aqui nisto que estamos a falar. Mas na realidade, ele dá-nos a capacidade de o alcançar, de ser como ele. Ora, o que é que significa realizar, alcançar? Dr. Lightman, realizar significa saber, sentir, compreender de uma forma plena. Ora, quais são os resultados da luz refletida? Suponhamos que é um ser criado que reflete luz ao Criador. Qual é o resultado disso? Dr. Lightman começa a sentir como o Criador lhe está a dar. Ora, e sente o quê? Que ele está a dar. Sente-se como sendo um doador, tal como o Criador. E, portanto, o ser criado dá ao Criador também. Ele sente-se a si próprio nesta equivalência de forma, tal como chamamos na sabedoria da Kabbalah, equivalência de forma com o Criador. Ora, e o que é que isso faz para ele? Dr. Lightman sente, compreende o Criador, como o Criador se sente, como o Criador governa o mundo, como está conectado com todas as pessoas. Estes são assuntos muito especiais e profundos. Antes do ser criado dar ao rosé, a luz refletida, não tem vasos para entender o Criador? Dr. Lightman, não? Então como é que podemos entender o Criador? Através do quê? Dr. Lightman, suponha que hoje é pai, tem filhos e filhas, uma menina e 4 rapazes. Dr. Lightman, se Deus nos livre, ou, por exemplo, antes dos seus filhos nascerem, poderia imaginar o que é que significa ser um pai? Não, de forma alguma. Dr. Lightman, exatamente. Então até o ser criado fazer algo como o Criador, que é dar luz, ou tal como diz aqui, fazer ao rosé luz refletida, não pode entender o que o Criador sente quando ele dá luz? Dr. Lightman, certo. É chamada das suas ações, vamos conhecê-lo. Então quando realizamos ações como ele, começamos a compreendê-lo. Ok, eu ouvi dizer que dizemos na sabedoria da Kabbalah que o rosé, a luz refletida, é uma espécie de espelho que começamos a ver porque a luz refletida permite ver. O que é que vemos? Dr. Lightman, vemos na luz refletida o mundo superior. Dr. Lightman, vemos que está curioso. O que é o mundo superior? Dr. Lightman, na luz refletida, tornou-se como o Criador. Doa ao Criador, tal como o Criador doa a si. E doar é como dar? Dr. Lightman, certo. Então o que acontece é que aqui já posso começar a compreender, a sentir o Criador. Quando a pessoa está de frente a um espelho, vê-se a si própria no espelho, certo? O espelho reflete luz, então a pessoa vê a sua própria imagem. Quando o ser criado reflete a luz, o que é que vê? A imagem de quem? Dr. Lightman, suponhamos que... Bem, é difícil dizer. Isto é uma coisa complicada de explicar. Quando o ser criado reflete luz ao Criador, entra em contacto, conexão com o Criador. Na sua relação torna-se profunda, qualitativa, Dr. Lightman, profunda, real, que os puxa para a conexão. Para uma conexão cada vez mais profunda. E o que é que dá essa profundidade? Dr. Lightman, que ambos se ajudam um ao outro, mutuamente a estar conectados.
Ora, no ser criado ajuda ao Criador? Dr. Lightman, certo. Ora, e como é que o ajuda? Dr. Lightman, no facto de que se direciona para ele. Ora, isso é lindo. Então, depois de me descrever esta magia, eu quero perguntar acerca de mim próprio. Vamos supor que agora começo a estudar a sabedoria da Kabbalah e começo a desenvolver-me espiritualmente. Se entendi corretamente, no meu desenvolvimento espiritual, preciso de alcançar um estado em que reflito luz ao Criador. Dr. Lightman, certo. Ora, então, da forma mais simples, o que é que isso significa? Dr. Lightman, que tudo o que o Criador lhe quer dar, em toda esta vida, pensa como devolver ao Criador. Ora, como? Como é que devolvemos ao Criador? Como é que damos de volta ao Criador? Dr. Lightman, não sei, precisa de pensar. Ora, este pensamento vai desenvolver-me. Dr. Lightman, certo. Ora, então tenho que pensar como dar de volta, como devolver. Há aqueles que dizem, há pessoas que dizem que comunicam com diferentes entidades que recebem informações do alto para refletir luz ao Criador. É algo deste género? Dr. Lightman, não, não é. Ora, então como é que é? Dr. Lightman, refletir luz ao Criador significa que nós nos posicionamos em frente a Ele e queremos realmente fazer tudo para o seu benefício. Ora, eu ouvi uma palestra do doutor em que diz que o Criador é a força geral da natureza. Como é que eu posso fazer algo para o benefício da força geral da natureza? Dr. Lightman, naquilo que o apresenta a todos os seres criados e apresenta todos os seres criados ao Criador. E faz uma conexão entre os dois e aproxima-os. Ora, então torna-me como uma espécie de mediador, Dr. Lightman, certo? Ora, eu apresento o Criador a todos os seres criados, Dr. Lightman, certo? Ora, eu aí faço-los refletir ao Criador, Dr. Lightman, certo? Ora, eu faço, reflito o quê? Dr. Lightman, traz todos os seres criados para mais próximo dele, tanto quanto puder. Ora, então tem que dar-lhes algum tipo de insight, algum tipo de sensação, o quê? Dr. Lightman, tudo o que precisar para se conectar com ele. Ora, o Criador não pode conectar-se com ele diretamente. Para que é que ele precisa do Oran? Dr. Lightman, sem o Oran não se conecta com eles. Oran, e porquê? Dr. Lightman, é assim que funciona. Esta é a sua condição. Oran, e o que é que esta condição significa exatamente? Dr. Lightman, que quer estar conectado com todos os seres criados. Com todos. Ora, então ele fez este truque, criou os seres criados e em vez de conectar diretamente com eles, quer que os seres criados façam a conexão entre ele e os outros seres criados? Dr. Lightman, certo? Ora, eu ouvi dizer que é também chamado na sabedoria da Kabbalah refletir luz, também significa dar-lhe contentamento. O que é que isso significa? Dr. Lightman, entende o que é contentamento? Ora, é uma boa sensação, Dr. Lightman. Então, não há nada mais doce do que isto. Ora, então, para que é que foram estas palavras escolhidas? Dar contentamento ao Criador. Dr. Lightman, bem, eu não tenho as palavras para isto em hebraico, mas penso que estas palavras estão corretas. Que o que preenche, os discernimentos espirituais é o contentamento, que queremos que o Criador tenha contentamento conosco. Ora, vamos supor que nos desenvolvemos em avanço e damos contentamento ao Criador. O que é que ganhamos com isso em dar o roser ao Criador? Dr. Lightman, contentamento e luz refletida. Ora, para mim, eu entendi que temos que dar ao Criador. Dr. Lightman, certo? Ora, mas então o que é que nós ganhamos com isto? Imaginemos que conseguimos fazer tudo isto. O que é que nós ganhamos com isso? Dr. Lightman, isso eu já não sei dizer-lhe. Penso que dar contentamento ao Criador é a maior
o maior feito. O, o ser criado precisa de ficar muito feliz na vida se alcançar isso. Oran, porquê? Dr. Lightman, porque conseguiu dar contentamento ao Criador. Oran, a Kabbalah diz que a luz refletida abre uma nova realidade para o homem. Como? Dr. Lightman começa a ver, sentir o mundo espiritual, um mundo superior. Oran, que tipo de mundo? Dr. Lightman, no mundo superior que começa a aparecer-nos das ações do Criador. Oran, e agora a pessoa não vê nada disto? Dr. Lightman, não. E porquê que a luz refletida abre este mundo para a pessoa, Dr. Lightman? Porque realiza as mesmas ações que o Criador. O mundo superior é o mundo do Criador. Dr. Lightman, certo? Oran, a Kabbalah diz que a luz refletida dá à pessoa a capacidade de ser independente, de se libertar do controlo do Criador sobre ele. Como? Quando? Dr. Lightman, a pessoa deixa de estar pressionada, que tem que ser pressionada para doar, para dar, para fazer algo. Pelo contrário, a pessoa põe pressão em si própria, perguntando quando é que as minhas ações se vão tornar como as ações do Criador. Oh, Rani, isso é lindo. Então, se a pessoa colocar pressão em si própria, isto acontece, totalmente certo. Oh, Ana Kabbalah também diz que com a ajuda da luz refletida há uma conexão estabelecida entre ela e o Criador. Lightman, sim, é uma conexão mútua em que se tornam semelhantes, em que dão um ao outro e, portanto, não há pressão aqui. Não há necessidade, mas pelo contrário, é tudo de uma forma boa, agradável. Oh, Ana, talvez possa descrever um pouco o que se sente da primeira vez em que podemos fazer devolução de luz ao Criador. Dr. Lightman, conexão com alguém que é bom, gentil, grandioso. Oh, Rani, se eu o fizer, o que é que as pessoas à minha volta vão sentir? Dr. Lightman, nada, não vão senti-lo. Oh, Rani, então quem é que o vai sentir? Dr. Lightman, apenas o Oran. Oh, Rani, até agora explicou que nós precisamos de refletir luz, calor, gentileza, uma boa atitude. É um pouco abstrato. Como é que eu faço isso? Nos meus pensamentos, nas minhas intenções? Dr. Lightman, no seu coração? Oh, Rani, o que é que nós fazemos no nosso coração? Dr. Lightman, tenta sentir o Criador. E de coração para coração. Tenta dar toda a sua boa atitude de volta a Ele, para Ele. Oh, Rani, imaginemos que me levanto amanhã de manhã, tomo um pequeno almoço, vou para o trabalho, volto para casa, vou dormir. Ao longo de todo este dia de rotina, posso dar luz refletida ao Criador? Dr. Lightman, o tempo todo, sem parar. Oran, como? Dê-me um exemplo. Dr. Lightman, pensa acerca dele o tempo todo e pense como lhe pode dar bem, como lhe pode fazer o bem a cada momento. Oran, é a segunda vez que me diz, pense como fazer bem ao Criador. Eu anteriormente perguntei-lhe e disse-me, pense, o pensamento em si próprio vai desenvolver-me? Dr. Lightman, claro. Não precisa de nada senão do pensamento. Ora, de manhã até à noite eu penso em mim próprio. Sabe? Todo dia penso em mim próprio e nos meus filhos. Sinto pressão o tempo todo, de todas as direções. O que é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Está a dizer, começa a pensar que alguém não está no seu círculo. Dr. Lightman, o Criador está no centro do seu círculo. De quem é que você está dependente, se não dele? Ora, então o que é que me está a dizer aqui, na verdade? Dr. Lightman, diga-me você a mim. Dr. Lightman está a dizer que todos os pensamentos acerca de mim própria, dos meus filhos, o que vai acontecer agora, etc, 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 lá no fundo, no fundo, no fundo, o Criador é aquele que está lá no meio a controlar tudo? Dr. Lightman, claro. Ele gira e volta e cozinha todas estas coisas, exigindo que trate a sua vida com seriedade e desperta todas estas preocupações em si por forma a compreender que vem do Criador. Ora, então o que é luz refletida? Dr. Lightman, luz refletida é quando nos voltamos para o Criador.
que nos voltamos para o Criador e queremos estar conectados com Ele. Oran, eu ouvi que na sabedoria da Kabbalah diz que podemos dar ao Criador luz refletida através da nossa atitude para com os outros, através da nossa atitude para com outras pessoas. Qual é a conexão? Qual é a relação? Dr. Leitman, não é exatamente como dissemos, mas pode também na sua atitude para com os amigos, para com os seus familiares, na medida em que se relaciona com eles, pode acrescentar a sua atitude ao Criador a isso. Ora, então que tipo de atitude é que temos que dar para que seja luz refletida? Como é que devemos tratar os outros? Dr. Leitman, que quer estar conectado com eles e quer conectá-los e dessa forma aproximar-se do Criador. Ora, a minha conexão com outras pessoas traz-nos para mais próximos do Criador? Dr. Leitman, certo? Ora, porquê? Dr. Leitman, porque quer doar-lhes bem. Se quer doar, se quer afetá-los para o melhor. Ora, então há aqui uma cadeia de boas relações que temos que nos relacionar de uma forma boa para com os outros e isso vai conectar-me à origem do bem, à fonte do bem, ao Criador? Dr. Leitman, certo. Ora, infelizmente, num momento temos que terminar. Dê-me a definição mais simples para a luz refletida. O que é luz refletida? Dr. Leitman, a atitude que o ser criado devolve ao Criador, a relação. Ora, e como é que isso se sente? Dr. Leitman, é sentido como se existisse uma conexão entre eles. Ora, o que é que precisamos de fazer para alcançar a luz refletida? Dr. Leitman tem que ser bom como o Criador, em alguma coisa. É simples. Ora, como é que começo a iluminar? Dr. Leitman, certo. Ora, então o que é que a luz refletida significa? Dr. Leitman, que se torna a fonte da luz. Ora, qualquer pessoa pode fazer isto? Dr. Leitman, tem que fazer. Eventualmente, todas as pessoas têm que alcançar um estado em que dá de volta à luz superior aquilo que a luz superior lhe envia. Oren, é como se fosse aqui o truque que o Criador planeou para nós para começar, Dr. Leitman, certo? Oren, suponhamos que comece a estudar Kabbalah numa base geral. O que é que me deseja a mim relativamente à luz refletida? Dr. Leitman, que leia sobre isso. Existem muitos artigos acerca disso por Bala Sulam, Rabash. Está escrito no livro do Zohar. Na medida em que temos luz refletida, é como o Criador. É como o Criador. Pode ser como o Criador. Bom, então o que é que me deseja? Dr. Leitman, que seja como eu. Que seja inteiramente luz. É isso que eu desejo. Owen, muito obrigada, Dr. Leitman. Dr. Leitman, boa sorte para todos vocês. Owen, muito obrigada por ter estado connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.